agora a gente vai entrar na segunda etapa do sermão, tá? Nós vamos falar do jovem que foi liberto por Cristo, o jovem endemoniado. Ele está lá em Marcos. São 3 lugares que está: Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gosto bastante da versão de Marcos, tá? Vamos lá, abra sua Bíblia em Marcos. Eu deixei ali, mas se vocês quiserem acompanhar ali também, não sei se dá para ver. Está muito escuro. Vamos lá, Marcos 9, 21, tá bom? Então, assim, eu vou falar aqui o contexto. Marcos 9. Quando a gente está nervoso, parece que a gente não consegue nem achar a passagem. Eu estava lá em Lucas, antes, né? 9, 21. Então, antes, todo o capítulo 9 fala um pouco da transfiguração de Cristo. Então, Cristo estava ali no monte, ele levou Pedro, Tiago e João para orar. E lá aconteceu a transfiguração. E aí vem aqui, decorrendo, né, o que aconteceu. E quem presenciou foi Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos ficaram ali na planície, que eles chamam, né? Na parte de baixo. E aí, quando chegou lá, Jesus se deparou ali com os discípulos um pouco assustados, porque eles não conseguiram fazer um milagre, que era libertar aquele jovem que estava endemoniado. E eles estavam com um semblante tristes, ali um burburinho, todo mundo esperando Cristo voltar. E Cristo se aproximou de quem? Do pai do garoto, certo? Vamos lá em Marcos, aí começa, né? Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E às vezes a gente é incrédulo também. Mas assim como esse pai desesperado pediu para Cristo, me ajuda, nós também, quando a gente achar que alguma coisa está demorando, né? Porque a gente quer as coisas às vezes para ontem. E tem coisas que demoram mais. E a resposta de Deus, às vezes é não, às vezes é espera mais um pouco, às vezes é sim, às vezes é espera mais um pouco e às vezes é não. Mas se a gente não orar e se a gente não consultar a Cristo para saber se é da vontade dele, como é que nós vamos saber? Então, por isso que nós precisamos orar constantemente. Veja o que Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações sobre esta passagem. Não há falta de poder da parte de Cristo. A cura do filho no caso endemoniado aqui, dessa passagem, depende da fé de quem? Do pai do menino. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com um brando: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está lá em Desejado de Todas as Nações, página 301. Então, assim como esse pai, a cura do menino dependia da fé do pai. Por isso que Cristo fez a pergunta para ele. E ele humildemente disse: Senhor, me ajuda. E assim nós temos que fazer também, como esse pai, pedir ajuda para Cristo todos os dias, né? Todos os dias clamar o poder do Espírito Santo. Ellen White fala que nós devemos clamar todos os dias no culto familiar, de manhã e à noite, todo dia, o tempo todo, clamar o batismo do Espírito Santo. Todos os dias. Lá em casa, nós estamos, hoje todo dia, todo mundo vai clamar, todo mundo vai pedir alguma coisa. A gente sempre pede, faz pedidos e agradecimentos. Um dos pedidos vamos pedir pelas pessoas, pelos enfermos, pelos pedidos de orações, mas vamos pedir pelo batismo do Espírito Santo.
Isso não é brincadeira. Nós devemos pedir, clamar todos os dias. Bem, eu coloquei aqui algumas características da fé, tá bom? Então aqui eu escrevi, tá? Ter fé é crer em algo sem ter em mãos nenhuma evidência de que é possível que este algo aconteça. Em resumo, fé é a certeza consciente, racional daquilo que cremos. Vamos ver algumas características. Eu não coloquei todas, tá? Eu fiz tipo um resumo bem rápido, para a gente não se delongar, mas eu acho que são os principais. Fé é a certeza racional daquilo que cremos. A fé é uma escolha. Eu escolho ou não ter fé, depende de mim. A fé é um ato de obediência. Quando eu falei a fé é uma escolha, né? Eu tinha falado, né? Eu posso crer ou não ter fé, pois a escolha é algo racional. A fé é um ato de obediência. Significa que a pessoa que tem fé, ela obedece a Deus. Fé é crer plenamente em tudo que Deus diz na sua palavra. As pessoas que têm fé têm uma esperança cada vez mais sólida e evidente. Já passei? Ainda não. Acho que vai ser o próximo, né? Ali o último. A fé é não se apegar a nada que Deus pediu para entregar. A fé é ser obediente, mesmo quando nós considerarmos sermos desobedientes a Deus. Vamos falar a verdade. Se não é Cristo, se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, a nossa natureza só tem tendência para fazer o que é mal. A gente só é bom porque essa bondade não vem de nós, ela vem de Cristo. Isaías diz, capítulo 60, que a nossa justiça é como trapo de imundícia.